Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula: conhecer o histórico referente à classificação periódica dos elementos, entender a organização dos elementos químicos dentro da classificação periódica dos elementos, compreender a importância da classificação periódica dos elementos e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas de hoje? Por que organizar os elementos químicos em uma tabela periódica? Qual a diferença entre classificação periódica dos elementos químicos e tabela periódica? Então, para a gente começar, qual a diferença entre a classificação periódica dos elementos químicos e a tabela periódica? Na verdade, a classificação periódica dos elementos é fundamentada na tabela periódica. A classificação periódica dos elementos informa que os elementos químicos são ordenados de acordo com as propriedades físicas e químicas dos elementos, tais como hidrogênio, ametais, semimetais, metais, gases nobres, assim como em conjuntos ou séries, segundo as configurações eletrônicas. Então, temos elementos representativos, os elementos de transição interna e externa e os gases nobres. A tabela periódica lista os elementos químicos em linhas, que são os períodos, e as colunas, que são chamadas de famílias ou grupos, em ordem crescente de número atômico, que a gente representa por Z maiúsculo, sendo que as propriedades dos elementos químicos são repetidas periodicamente. O termo periódica quer dizer que a propriedade se repete ao longo de uma variável independente, em determinado intervalo constante. No caso da tabela periódica, a variável é o número atômico, o Z. E aí, os históricos aqui sobre a tabela periódica, porque nem sempre ela teve esse desenho que todo mundo já viu alguma vez aí, uma tabela pendurada na escola em algum lugar. A tabela periódica surge no início do século XIX devido à necessidade encontrada pelos cientistas de organizar os elementos químicos conhecidos na época. No entanto, em 1669, o alquimista Henry Brand descobriu o elemento químico fósforo, de símbolo P, ao aquecer resíduos de urina, provocando o surgimento de chamas. Para a gente saber mais sobre os alquimistas, pode estar acessando o QR Code. A alquimia era a época aí precursora da química, que misturava a ciência com magia. Os alquimistas deixaram um legado muito importante e coisas que usamos até hoje. Vale a pena ler. Em 1789, o químico francês Antoine Laurent Lavoisier organizou em uma lista os 33 elementos até então conhecidos, classificados em substâncias simples, metálicas, ametálicas e terrosas. Porém, foi considerada incompleta. Não havia na lista de Lavoisier uma propriedade que diferenciasse um elemento do outro. Lembra do Lavoisier, da sua lei muito famosa, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, também fez uma organização aí para a tabela periódica. E aí aqui a gente tem uma linha do tempo que mostra as tabelas mais importantes. Então, a gente tem lá a proposta das tríades de Johann Wolfgang Doberein em 1829, a lei das oitavas de John Nehland. Depois a gente vai ter o Dmitri Mendeleev, temos o parafuso telúrico de Alexandre e temos lá de R. Moseley. Vamos olhar um pouquinho cada uma delas. Então, a lei das tríades. John Wolfgang Doberein foi um dos precursores da tabela periódica, da maneira que conhecemos, com esse desenho aqui dos quadradinhos. A sua proposta consistia em realizar grupo de 3 elementos químicos com propriedades semelhantes. Então, ele foi organizando grupinhos de 3, por isso tríade ficou o nome da sua lei. Já a gente vai ter Alexandre Beguet de Charcot propôs agrupar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica em um formato espiralado que lembrava um parafuso, e por isso parafuso telúrico de Charcot ficou o nome dessa tabela. Sendo que essa organização baseava-se nas propriedades similares dos elementos químicos, aqui ele considerava a massa atômica para organizar os seus parafusos. Depois a gente vai ter a lei das oitavas, que veio do músico John Newlands, sugeriu uma organização para os elementos químicos conhecidos, obedecendo a ordem crescente de massa atômica. O diferencial era que o oitavo elemento, a partir de qualquer primeiro, seria uma repetição de acordo com as semelhanças. E ficou a lei das oitavas, similar aí às notas musicais.
Vamos para a nossa primeira atividade? Essa é uma atividade de mão na massa, olha só. Construir uma tabela periódica. A partir das propostas para organizar os elementos químicos apresentada, escolha uma das sugestões que a gente viu e construa a sua tabela periódica. Quais os critérios para a organização dos elementos você utilizaria? Como será o nome da sua tabela? E será que ela ficou periódica? Então a ideia aqui é que você olhe os elementos químicos e organize eles de uma nova forma, fazendo um novo tipo de tabela periódica. E aí você tem que responder quais foram os critérios que você usou para organizar, qual que vai ser o nome e se ela teve realmente alguma periodicidade aí na organização que você fez. Para fazer a tabela periódica, a gente sugere alguns materiais. Cartolina, caixa de papelão recortada, folha sulfite ou a folha do caderno para fazer os desenhos. Tesoura, canetas coloridas, lápis, borracha, régua ou mesmo recursos digitais aí, virtuais que você pode estar usando para fazer os desenhos e construir a sua tabela periódica. Vou dar um tempinho para vocês anotarem as dicas e mão na massa. Vamos continuar? Então, olha só. A classificação periódica de Dmitry Ivanovich Mendeleev. O químico russo Dmitry Mendeleev é o autor da lei que organizou os elementos químicos em função periódica de suas propriedades físicas e químicas e a ordem crescente do seu peso atômico. Mendeleev previu, de acordo com a sua proposta, a existência de elementos químicos que foram descobertos posteriormente à publicação dos seus estudos. Então, Mendeleev organizou de tal forma a tabela que ele foi capaz de prever elementos que nem ainda tinham sido descobertos. Simultaneamente às publicações de Mendeleev, um químico alemão chamado Julius Lord Meyer
também publicou um trabalho no qual mencionava a periodicidade entre as propriedades dos elementos químicos. Isso foi muito comum na ciência, dois cientistas que não se conheciam em lugares muito distantes estarem fazendo a mesma pesquisa e chegarem nas mesmas conclusões sem nunca ter sabido aí um do outro. E aí a gente vai ter a lei periódica de Henri Mosellet, que diz o seguinte: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. E de acordo com os estudos, o que caracteriza um elemento químico é o número de cargas positivas presente no núcleo, denominado como número atômico de símbolo Z maiúsculo. Então é a quantidade de prótons que determina qual é o elemento químico que eu tenho ali. Posso estar mudando com frequência aí a quantidade de elétrons, por exemplo, e tenho o mesmo elemento químico. A gente conhece isso lá dos íons que a gente tem, né? Essa aqui é o desenho da nossa tabela periódica atual, com as suas colunas, né, os grupos ou famílias e os seus períodos, organizada aí em ordem crescente de número atômico. Segundo Henri Mosellet, a tabela periódica está organizada em ordem crescente dos seus números atômicos, de tal maneira que surgem colunas verticais e horizontais. A cada coluna foi dada uma denominação. Então, as colunas horizontais representam os 7 períodos e indicam os níveis de energia existentes em cada átomo de cada elemento químico. Já as colunas que são verticais caracterizam as 18 famílias ou grupos e indicam o subnível mais energético ou camada de valência de cada átomo, de cada elemento químico. São divididas em famílias de letra A, representativas, ou famílias B, que chamamos de transição. Então, olha só, nesse desenho a gente enxerga bem famílias ou grupos, então, que são as linhas aqui, né, as colunas, e os períodos que vão de 1 a 7, lembrando que essas duas séries aqui saíram desses dois últimos períodos. Vamos para a atividade 2? A imagem é um recorte de uma capa para teclado de computador, na qual aparecem alguns símbolos de elementos químicos que compõem a tabela periódica. Foi uma boa sacada para usuários de computadores que querem se familiarizar com a tabela dos elementos químicos, ou mesmo para os amantes de química. Existe uma similaridade entre a disposição dos elementos que se encontram na segunda fileira, segunda linha horizontal de cima para baixo, com a organização dos elementos da tabela periódica. E aqui a gente tem o desenho, qual é a similaridade com essa distribuição. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Sim, há uma certa similaridade, pois as teclas circuladas em verde, que são o H e o HE, o hidrogênio e o hélio, são elementos que fazem parte do primeiro período da tabela periódica. Por sua vez, os elementos circulados em vermelho estão na mesma sequência e são os mesmos elementos químicos do segundo período da tabela periódica. Então, a gente tem o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio estão nessa mesma configuração aí na sua linha do segundo período da tabela. Vamos para a atividade 3? Procure na tabela periódica os elementos estrôncio, iodo, rádio e frâncio. Após isso, diga o nome dos grupos e os períodos no qual cada um deles se encontra. Aqui temos a imagem da tabela, agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Procurando lá na tabela periódica, o SR, então, é o estrôncio, está no grupo 2 e no 5º período. O I, o iodo, grupo 17, no 5º período também. RA é o símbolo do rádio, está no grupo 2, no 7º período. E o FR é o símbolo do frâncio, está no grupo 1 e no 7º período também. Para a gente pensar um pouquinho sobre a aula, olha que legal. Acessando o QR Code, você vai ter acesso a esse periódico aqui que mostra um estudo que foi feito um jogo utilizando a tabela periódica como assunto. Então ele fala o seguinte, ó, tabela periódica, um super trunfo para os alunos do ensino médio e do ensino fundamental. Então super trunfo é um jogo de cartas, acho que muitos de vocês conhecem. Então que tal construir um jogo sobre a tabela periódica? Acessando o QR Code você tem essas indicações desse jogo, mas pode fazer outros, utilizando labirintos, tabuleiros ou talvez um jogo virtual, quem sabe? Na aula de hoje, conhecemos o histórico referente à classificação periódica dos elementos químicos, entendemos a organização dos elementos químicos dentro da classificação periódica dos elementos, compreendemos a importância da classificação periódica dos elementos e fizemos várias atividades. Espero que vocês tenham gostado e aprendam cada vez mais sobre a tabela periódica. Façam as atividades de mão na massa dessa aula, postem fotos aí nas redes sociais, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve.